Começa agora, Na Ação, a voz de quem faz a diferença nas ondas da Rádio Fiscar. Olá a todas e todos. Estamos iniciando a segunda edição do programa Na Ação. Um programa produzido pela Rádio UFSCar e que tem por objetivo dar visibilidade, trazer ao conhecimento da população a atividade de cidadãos comprometidos com a possibilidade de criar um mundo um pouquinho melhor, de fortalecer também iniciativas que são do maior interesse da população da nossa cidade, da região, e não somente da região, eu diria, em certa medida, até mesmo do Brasil e fora dele. Por quê? Porque bons exemplos existem para ser copiados. Neste sentido, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UFSCar um simpático cidadão chamado Newton. O Newton tem um trabalho muito interessante, um trabalho muito importante, que é a reciclagem, reutilização daquilo que a gente poderia chamar... Newton, eu estaria errado em dizer que é o lixo tecnológico brasileiro, é algo por aí? É bem por aí. No caso, é denominado lixo eletrônico. Lixo eletrônico. Isso. O que nós vemos é que o lixo eletrônico, chamado lixo eletrônico, para nós tem uma função diferente. Perfeito. Nós observamos, por exemplo, que muito equipamento pode ser reutilizado, especialmente na área de informática, em que nós temos equipamentos modulares, né? Então, dentro do equipamento, nós temos vários módulos, várias placas, interfaces, e nem sempre estão todas com problema. Normalmente você tem algumas com problema. E nós temos como prioridade lá no começo, quando nós começamos com a intenção simplesmente de impedir que esse material fosse parar no lixo comum. Perfeito. Para que não contaminasse. Acabamos percebendo que havia muito equipamento que poderia ser reutilizado, poderia ser recuperado. Ora, sem dúvida, nos reunimos novamente, porque eu sou apenas o coordenador do projeto. É uma família, um grupo de pessoas que está por trás disso. Eu sou apenas uma formiguinha nesse formigueiro. E vejam vocês, que aí a hora que nós percebemos que poderíamos recuperar, começamos a fazer a recuperação. Lá no comecinho vinha muito pouco equipamento, muita pouca coisa, coisas muito antigas, mas com o passar do tempo isso foi mudando. Nós fomos obtendo equipamentos mais novos e coisas do tipo. Acontece que, primeira linha, nunca, né? A não ser que ele tenha pego fogo, né? Aí você só vai olhar para ele, mais nada, não é? Mas em compensação, nós temos ali equipamentos em condições de uso. Nós podemos recuperá-lo. O que nós fazemos? Recuperamos, instalamos um sistema operacional livre, no caso nós usamos Linux, né? Disposição Linux. Eu acredito que nós realmente não temos condições de pagar a licença de Microsoft e outras coisas. E temos um sistema operacional que hoje é muito utilizável, muito bom, com interfaces gráficas excelentes, que é o Linux. Né? E como o Linux nos proporciona várias interfaces gráficas, então, de acordo com a capacidade da máquina, nós mudamos a interface gráfica para que ela possa ser utilizável. Assim, nós conseguimos trazer para as pessoas equipamentos que depois nós vamos doar. Depois nós vamos levar as pessoas naqueles pontos onde é necessário. A intenção é colocar para eles a criação de pontos de inclusão digital, de bibliotecas eletrônicas, não é? Levar até eles uma possibilidade mínima que seja de ver um mundo diferente daquilo que ele foi fechado, porque eu acredito que em muitas situações a pessoa acaba sendo fechada por uma cultura e deixa de ver o resto do mundo. E o mundo não é só aquilo que a gente enxerga com os olhos. O mundo é muito mais do que isso. O mundo, às vezes, é coisa que a gente nem enxerga com os olhos. Aliás, é o grande segredo do mundo. Então, o que nós fazemos? Nós provemos, nós fomentamos essas instituições, porque eu tenho também que salientar uma coisa. A maior parte desses equipamentos que nós doamos são para instituições ligadas a alguma religião. Pois elas é que estão ali na periferia, naqueles locais onde é mais necessário. Não é? Independe de governo, independe de todas aquelas burocracias. Isso é um manuseio, é uma maneira de ser que é praticamente que paralela. Não segue as normas normais
não passa pelos trâmites normais, é muito mais ágil, é muito mais eficaz. Né? Nós conseguimos atingir com muito mais velocidade. Não sei se você sabe, nós estávamos retirando os equipamentos eletrônicos aqui da universidade aí há uns 15, 20 dias atrás. Perfeito, eu vi as fotos. Só uma coisa, nós já iniciamos a conversa já também no objetivo de captar a atenção dos nossos ouvintes, mas é necessário que você faça uma apresentação do projeto, da instituição, para nós situarmos o pessoal, porque agora eu creio que nós já prendemos a atenção dos nossos ouvintes. Tá ok, nada como a manha, como a experiência, não é? Vejam vocês, perdão, meu nome é Newton, como o Ronaldo me apresentou, eu faço parte da creche lá da instituição Nosso Lar, certo, que foi a instituição que acabou acolhendo o projeto Reciclatesc, ok, que foi um projeto que nasceu no SENAC, com algumas observações de pessoas de dentro do SENAC, que ao virem para São Carlos observaram uma pilha de monitores e um ferro velho. Ora, São Carlos é a capital da tecnologia, hoje tem o título realmente. Sim. Então nós somos a capital da tecnologia jogando lixo eletrônico. E isso incomodou essa pessoa que acabou comentando com outras e isso começou a criar um fantasma, não é? Que começou a assombrar a mente das pessoas, as pessoas começaram a ficar preocupadas e meu Deus, e agora? Ora, não é que o fantasma se materializou? Nasceu assim o Reciclatesc. Assim que nasceu o Reciclatesc, que foi acolhido pelo Nosso Lar, não é? A USP Recicla criou em São Paulo o CEDIR 3 meses após. Aí foi chegando à conclusão de que eles foram procurar alguém para fazer isso, passando todas as informações para as universidades do Estado. Quando bateu em São Carlos, o Instituto de Física de São Carlos disse, nós temos aqui uma instituição que detém um projeto que faz exatamente isso, e nós já colaboramos com eles. Então, o Instituto de Física acabou passando para a universidade, logo em seguida o USP Recicla se aproximou, que estamos juntos até hoje, se aproximou, fizemos o convênio com a Universidade de São Paulo, a USP, em seguida a Universidade Federal voltou os olhos ao projeto, fizemos um convênio com a Universidade Federal também. E olha, digo a você, Ronaldo, nós já doamos praticamente 300 computadores até agora. Para instituições das periferias da cidade, inclusive não só aqui da cidade de São Carlos, como região. Nós temos algumas coisas em Água Vermelha, Santa Eudócia, Itirapina, até Araraquara, em algumas instituições de Araraquara. Ótimo. A nossa intenção é justamente levar uma possibilidade de futuro melhor para quem está lá. E como consequência disso e nossa prioridade lá no início, nós passamos então, nós fizemos convênios e parcerias com outros fornecedores, com pessoas, com empresas que são certificadas. Isso porque nós temos o cuidado de não cometer o erro de encaminhar para, vamos assim dizer, para pejorativo talvez, mas para sucateiros, não é? Que depois acabam cometendo erros lá na frente. Claro. Não é? Então, nós temos o compromisso de descartar da maneira correta. Perfeito. E essa é a minha maior luta. Até então, até esse ponto, a coisa vai muito bem. Quando você chega no descarte realmente correto, certificado, etc., as coisas passam a custar caro. Quando nós fomos montar o projeto, foi uma maravilha. Fomos pesquisar, fomos a São Paulo, visitamos a Oxigênio, visitamos o CRC em São Paulo, e tudo era maravilhoso. Só que é engraçado que depois que você monta, os portões se fecham e eles jogam tijolo por cima do portão ainda, né? Para ver se te acerta lá fora. Eu pego isso daí. Mas veja aí, acabamos conseguindo alguns convênios, algumas parcerias, não é? E essas parcerias nos têm dado bons resultados. Não digo para vocês financeiros. Resultados financeiros para a gente é complicadíssimo. Inclusive nem é esse o objetivo, né? Mas tudo tem que sobreviver, não é? Lógico. Nós temos ali funcionários, né? Eu sou um deles, mas nós temos funcionários que também precisam comer, precisam cuidar de suas famílias. O próprio projeto tem que sobreviver, não é? E digo a você, se fosse para fazer como muitos fazem por aí, teríamos dinheiro em caixa, sobrando. Mas como se faz da maneira correta, às vezes nós empatamos.
Às vezes nós temos um lucrozinho pequeno que não paga nada, não paga uma conta de luz, não paga nada disso, porque se consome muita energia também. Lógico. Toda a recuperação de equipamento, tudo tem que consumir energia. Tem um telefone à disposição, temos todo esse aparato, uma infraestrutura. O nosso lar disponibilizou uma casa. O deslocamento desse material. O deslocamento, os veículos que o próprio nosso lar disponibiliza para que a gente possa, por exemplo, vir retirar coisa aqui. Claro. Eles não nos cobram nada, não é? Lógico. Eles estão ali para fazer o bem e estão fazendo muito bem o bem, não é? Mas o carro não anda com oxigênio, não né? anda com oxigênio, infelizmente. Não. Ainda estamos na parte fóssil do combustível, né? Não passamos dessa ainda. Claro. Apesar de que eu acho que existem outras soluções, mas enfim, o mercado nos leva a certas coisas que nem sempre a gente concorda. Claro. Mas o importante é que o que nós fazemos lá nos traz satisfação, nos traz alegria. A cada doação que fazemos, você tem que ver o sorriso no rosto das crianças. Você tem que ver o olhar de satisfação das pessoas que saem dali. Não há dinheiro no mundo que pague. É aquela brincadeira que o pessoal fala do cartão de crédito, não vamos falar nome, né? Isso não tem preço, isso não tem preço, isso não tem preço. Não custa nada. Nos custa atenção, mão de obra, ou seja, é tempo, conhecimento. Tudo isso é tempo e dedicação. E é isso que a gente tenta colocar, tenta levar até essas, vou falar comunidades, né? Eu não concordo muito com esse termo, mas enfim, nós levamos as pessoas que estão lá precisando de um novo ponto de vista, sair daquele mundo em que ser errado é bom, não é? Nós tentamos levar, inclusive, noções de ética, de moral. Porque eu tenho comigo, e o que resolveria muito melhor o problema nesses locais seria vamos assim dizer, religião. Bom, religião para mim, eu acho que ela tem sua função, tem sim, é bom, mas existe um mandamento que poderia traduzir isso de uma maneira muito clara e que resolveria os problemas do mundo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a partir do momento que você fizer ao teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você, o mundo está resolvido. Seria algo como traduzir em ações sociais, não é, aquilo que as pessoas acreditam, a sua consciência de mundo, etc. Eu acho muito interessante, Newton, essa abordagem, porque vocês estão levando as crianças não somente a possibilidade de uma inserção na linguagem tecnológica, nos recursos tecnológicos, mas, sobretudo, essa ação. E, na verdade, esse programa Na Ação, o que ele procura mesmo é ver estes exemplos de ação cidadã, não é? Que tem a ver com o cuidado com o próximo, com o olhar para as regiões fragilizadas por N razões, não é isso que a gente está aqui para discutir, muito embora você conheça a história do nosso país, não é? Mas isso não é somente uma possibilidade de acesso à tecnologia. Para essas crianças também é saber que alguém que não vive no meio delas se preocupa com o que acontece com elas. Então, acho que isso é algo muito interessante e muito necessário. Nós temos inúmeras comunidades que têm as suas fragilidades e etc. Nesse sentido, eu te pergunto o seguinte: quando vocês fazem a doação de computadores, etc., vocês também mantêm cursos para o pessoal? Digo curso assim, o básico, como saber lidar, como utilizar os recursos do Linux, por exemplo? Na verdade, nós não temos essa disponibilidade. Certo. Por outro lado, o Reciclatesc, nós estamos inclusive tentando renovar agora o nosso convênio, nós damos cursos. Perfeito, não perfeito. É? Então, são cursos, por exemplo, de hardware, rede doméstica e sistemas operacionais livres. Perfeito. No caso, nós adotamos lá, foi o Fedora, que é um sistema operacional livre muito mais próximo do usuário, tal qual o Ubuntu. Tá? Mas por problemas de trabalharmos com máquinas mais antigas, o banco de drivers do Fedora é um pouco maior que o do Ubuntu. Então, é raro uma máquina que a gente vai ter que ficar correndo atrás de firmware e etc. e tal. Então, ele se adapta mais rápido, então, com poucas deficiências, coisinhas muito mais fáceis de se corrigir. Então, o que acontece? Quando nós damos esse curso,
A nossa intenção é que isso seja replicado. Que o sujeito que vai lá fazer o curso, ele pode desenvolver na comunidade. Perfeito, uma excelente sem ideia. dúvida, sem Aliás, dúvida. isso fortalece a iniciativa e a autonomia, não é? Claro. Porque assim as pessoas também não ficam unicamente na dependência de que vá lá. É interessante. E eu te pergunto uma coisa: vocês têm laboratórios, o pessoal vai lá, arruma os computadores, aprende a lidar, etc. Como as pessoas, os nossos ouvintes, por exemplo, que se interessam em conhecer o projeto, ou mesmo alguém que se interessa em fazer o curso para reproduzir nas regiões onde vive, onde tem acesso, enfim, como é possível fazer esse contato com vocês? Vocês têm um site na internet? A pessoa pode visitar? Como é feito? Na verdade, nós temos realmente um site, mas o site está um pouco que abandonado. Certo. Correto? E o que nós pedimos para as pessoas é que liguem para o nosso lar. Perfeito. No 3375-8601. Não, 3375-8601 foi desabilitado. É o 3377-9800. 3377-9800. Exato. 3377-9800. Na postagem nós vamos colocar o número do telefone, e-mail para contactar contigo quem se interesse. Ótimo, porque nós aceitamos, inclusive, lá são voluntários. Claro, então, claro. às vezes a pessoa já tem algum conhecimento, ela pode se aperfeiçoar. Perfeito. Porque o que nós recebemos lá é tudo aquilo que um técnico vai ver durante a vida toda. Perfeito. Em muito pouco tempo, porque nós lá temos todos os tipos de defeitos, Claro. todos os tipos de arquitetura e de hardware lá dentro. O cara que sair bom dali, encara qualquer negócio no mundo. Ótimo, muito bom, muito bom. Bom, eu também queria aproveitar e, na verdade, agradecer a iniciativa de vocês, porque isso é um benefício para toda a sociedade, não é? Primeiro, você está pegando um material que dá-se o nome de lixo eletrônico e, na verdade, ele não é um lixo eletrônico. De repente, é algo que vamos dizer, já tem outros mais novos, certo? Mas aquele ainda pode ser aproveitado e muito útil para alguém que não tem acesso. Então, isso eu acho extremamente importante, porque o lixo é um problema Sem dúvida. que nós enfrentamos não somente São Carlos, São Paulo, Brasil, América Latina, O mundo. no mundo inteiro. O mundo. Né? Eu estive vendo alguns dados da ONU, a produção é entre 7 e 10 bilhões de toneladas por dia. Olha. E 3 bilhões de pessoas não têm acesso a um descarte adequado de quaisquer resíduos sólidos. Quer dizer, isso é um problema. Nós estamos criando não um fantasma, mas uma legião de fantasmas para o mundo dos nossos filhos e netos, não é? Aparece aqueles filminhos que já saiu Godzilla, né? E nesse sentido, o que vocês estão fazendo é algo que ajuda a amenizar sensivelmente, além do fator da ação social, que é permitir que regiões de condições econômicas e culturais mais limitadas possam ter acesso a uma primeira etapa de conhecer os recursos tecnológicos. Nilton, eu gostaria então de dar os parabéns a vocês por essa iniciativa. Ela Obrigado em nome de todos lá. Uma importância social muito grande. Eu estou mencionando o teu nome, mas me refiro a todas as pessoas que estão dentro do projeto. Te agradeço por tu vir aqui gastar um tempo da tua atividade para bater esse papo conosco. E eu te pergunto o seguinte: se o sujeito tem em casa um computador parado, o monitor dele não está funcionando, às vezes queimou o fusível, ele não sabe disso, ou ganhou um novo e não sabe o que fazer com o usado, como é que ele pode encaminhar para a Reciclatesc o seu material que está em casa? Não tem segredo. É simplesmente ir até a Rua Professor Elvídio Gouveia, 181, ou ligar lá para o nosso lar. Perfeito. Não é? Eu digo a vocês, nós não temos condução própria. Certo. Portanto, retirar em casa, por exemplo, uma coisinha ou outra, isso nos é dispendioso. Claro. Mas se a pessoa tiver condução, um monitor, colocar dentro do carro, querer passar lá na Rua Professor Elvídio Gouveia, número 181, e deixar lá com a gente,
Nós agradecemos. Perfeito. Agradecemos. Nós vamos colocar o endereço na postagem dessa entrevista, assim os nossos ouvintes que queiram saberão como encaminhar. Agora eu vou virar o porta-voz do mundo. Nós agradecemos em nome do ser humano e dos outros animais que vivem. Por afinal de contas, o objetivo é justamente trazer um mundo melhor. Fazer um pouquinho que seja, porque por mais que nós façamos ainda é pouco, para melhorar um pouquinho esse mundo, para dar uma pequena diferença. Eu acho que qualquer atitude que você tomar, como eu acredito que tudo que você faz tem efeito, lei de causa e efeito, qualquer atitude sua positiva vai causar um retorno positivo. Isso vai te trazer o bem. É assim, você faz o bem para o seu vizinho, ele vai gostar de você e vai te ajudar também. Claro. Se você virar a cara com ele, vai virar a cara com você. É verdade. Então veja, por que não fazer a coisa do jeito certo logo no começo? Perfeito. Muito bom. Nós estamos encerrando, então, esta segunda edição do programa Na Ação. É um programa produzido pela Rádio UFSCar e que tem como objetivo dar visibilidade a ações que são importantes e úteis para a cidadania, que melhoram a vida das pessoas e que facilitam, muitas vezes, regiões ou comunidades, que é a tal da expressão, não é? Fragilizadas por N razões, e estas ações de cidadania ajudam a construir um mundo um pouquinho melhor para as pessoas. E esse programa nasceu aqui na Rádio UFSCar para dar visibilidade a isso. Até a próxima edição do programa Na Ação. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo. Tudo de bom. Você ouviu Na Ação, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.